Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Hoje nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser este maná. Baixo maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. Aí o povo saía recolhendo o maná nas redondezas, e o moía no moinho manual, ou sucava num pilão. Depois cozinhava o maná, e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Aí Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo. Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o trouxe à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços? Como uma ama carrega um recém-nascido, a levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés:
reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a Ele, dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer! Estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a Ele, dizendo: por que saímos do Egito? Porém, Moisés, aqui estou eu no meio de 600 mil homens de pé, e dizes: darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor. Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre ele e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então
certo. O jovem correu e contou a Moisés. Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Depois disso veio um vento da parte do Senhor, que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções, até num raio de uma caminhada de um dia. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Kibroth Hattaavah, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Kibroth Hattaavah, o povo partiu para Hazeroth, e lá ficou.